Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, né? Falando algumas coisas que nós vamos fazer. A ideia do vídeo de hoje, né, é pegar, né, se a gente relembrar os últimos vídeos que nós fizemos aqui, basicamente a gente fez um cálculo de nanotubo de carbono e nesse cálculo a gente fez uma otimização, né, de pontos K para obter a energia de menor, a estrutura de menor energia. E a gente viu isso no último vídeo. Se a gente relembrar aqui, né, o nosso arquivo que a gente fez aqui com um script, né, do Python, a gente fez esse gráfico aqui, né, que a gente mostrou a otimização da energia, né, os parâmetros de rede. Então, já que a gente tem esse sistema otimizado, a ideia agora é começar a extrair algumas propriedades físicas. Então, hoje a gente vai fazer o cálculo da estrutura de bandas, né? O que é a estrutura de bandas de material, né? Basicamente, ele dá as características eletrônicas do sistema. Uma das maneiras de ver isso, né? É a mais comum. E aí nisso a gente consegue saber se o material se ele é condutor ou semicondutor isolante, né? Dependendo do caso. E não vou entrar em muitos detalhes, mas isso vem de um bom curso de estado sólido, dá para compreender melhor isso. Mas uma coisa que a gente precisa saber é como obter essa estrutura de bandas, né? O que é importante a gente lembrar aqui é as características desse material unidimensional, e a gente tem que lembrar também das zonas de Brillouin dele. Então vamos abrir aqui esse arquivo, né, que foi criado com o script, o XSF, né, que é o do XCrisden. Então se a gente digita aqui XCrisden, hífen, XSF, tem um espaço aqui, né, espaço, hífen XSF e o nosso arquivo, ele vai abrir o XCrisden, né, tá aqui, né, o XCrisden. Para facilitar a visualização eu vou colocar o fundo branco e vou mudar aqui a repetição do nosso cristal, né? Você vem em Display, Unit of Repetition, dá para você trocar aqui. Só apertar a letra C ele desliga a célula, né? Enfim, dá para fazer visualizações. Só para a gente relembrar um pouquinho de como mexer nisso aqui com o mouse, o botão esquerdo, eu consigo fazer essas manipulações. É interessante também que nessas caixas aqui embaixo você consegue também girar o tubo em algumas direções que forem do seu interesse, tá? Você pode até trocar o tipo de visualização aqui que você quer ver, tá? Vamos manter isso aqui. Uma coisa interessante são as ferramentas do XCrisden, tá? Então dá para fazer alguns desenhos especiais, né? A gente não tem a opção aqui no Data Grid, tá em preto, porque não existe essa informação nesse arquivo, mas você pode desenhar a densidade eletrônica, você pode fazer diversas coisas interessantes aqui. Hoje a gente vai ver isso aqui, K-Path Selection. Nós queremos, né, determinar quais são as direções de alta simetria do nosso material, e isso tudo tem a ver com a nossa zona de Brillouin. Vamos clicar aqui e ver o que acontece. Ele dá algumas informações, depois você dá uma lida aqui, você dá OK, ele abre isso aqui. Então ele mostra pra gente aqui, ó, olha que interessante, a zona de Brillouin primitiva. Esse paralelepípedo aqui que a gente vê, basicamente é a zona de Brillouin associada à sua rede. Se você puxar aqui, ó, eu não consigo desmarcar, quer ver? Vamos remover essa tela aqui. Coloca de novo o C aqui, Crystal. Cadê? Crystal Cell. A nossa célula de repetição é essa, ó. O eixo Y é a direção mais curta da caixa, e as direções X e Z são as maiores, os vetores maiores. Então, se a gente lembrar lá quando a gente calcula vetores da rede recíproca de um cristal, a gente vê que no caso de ser uma célula retangular, assim, né, um paralelepípedo, o que acontece é que essas distâncias aqui, o módulo dos vetores da rede recíproca, né, vão ser 2π dividido pelo tamanho desse vetor. Então vai ter o inverso. Então o que é pequeno no espaço real fica grande no espaço recíproco, e
também o contrário é verdadeiro. Então, se a gente abrir aqui de novo, aqui. Então, a gente vê que o que é pequeno fica maior, que é o do inverso, né? Então, aqui é a direção Y, tá? Essa direção aqui, saindo desse ponto vermelho até esse pontinho aqui, né? E as outras duas direções são bem pequenininhas. Idealmente, não dá para ver essa figura desse lado. Dá para você dar o zoom aqui com a rodinha do mouse, eu clicando aqui. Idealmente, esses vetores, que são os mais longos da rede real, eles deveriam ser infinitos. Se eles fossem infinitos, esses lados menores aqui eles tenderiam, né, para o tamanho zero, né? Eles ficariam do tamanho de um ponto, mas isso não é verdade. A gente trabalha com sistemas finitos, então ele vai ter um tamanho, tá? O Y também. O Y, como ele é pequeno, no espaço recíproco ele é grande. Então, basicamente o que a gente precisa tratar na realidade é esse problema aqui, ó. Você tem que ignorar, né, vamos falar assim, nesse nosso caso em específico, né? Tem que ignorar a direção X e Z e tratar só o Y. Se a gente dá uma olhada aqui, ó, esse sistema é altamente simétrico, então o que importa para a gente é o centro. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. O centro da zona de Brillouin, que é esse ponto vermelho aqui, ó. Deixa eu limpar isso aqui. Então aqui, ó, ele apaga todos os pontos selecionados, que é o ponto vermelho, que é o central, o ponto gama, que a gente chama, ó. A coordenada dele é a origem, é tudo zero, tá? Você pode botar um G aqui se você quiser. E você pode escolher para cima ou para baixo. Eu vou escolher aqui para cima esse outro ponto, tá? Que é na direção Y, ó, tá vendo? Que é 0, meio e 0. Nessas coordenadas desse espaço recíproco aqui, tá? Então, só isso que me importa. Então, eu quero calcular a minha estrutura de banda nessa direção. Por quê? Nessa direção é a direção periódica do meu sistema. Então, aqui é a direção que vai me dar informação das propriedades eletrônicas. Então, eu marco aqui da minha origem até aqui, tá? Então é só isso. Nesse caso é muito simples porque é um sistema unidimensional. Se fosse um sistema bidimensional, dependendo da simetria, a gente poderia ter outras coisas para se fazer, tá? Uma sugestão é fazer uma conta para o grafeno. Para o grafeno, você vê que você tem duas dimensões e aí então essas coisas mudam, tá? Então o nanotubo ele é um corte do grafeno, vamos falar assim. Então você precisa só de uma linha aqui. Então de 0, meio e 0 aqui. Eu vou chamar essa direção de Y, tá? Não tem nenhum motivo a não ser de que ela é na direção Y. Então, a gente dá OK. O programa pede algumas coisas, tá? Ele pede para digitar uns números aqui, quantos pontos você quer na direção do eixo. A partir desse momento, não importa. A única coisa que a gente precisava mesmo eram aqueles dois pontos que a gente viu na tela anterior. Eu vou botar um número qualquer, 100. Você pode salvar, tá? Sugestão, se você for salva como esse arquivo .pwscf, pode ser interessante. Kpoints, por exemplo, .pwscf. Ele vai revelar algumas informações, ó, aqui. Então, nossos pontos aqui, ó, 0 e 0, 0, meio e 0 de novo. Tomar um cuidado, por algum motivo o programa colocou esse menos 0 aqui, a gente tem que remover esse menos y, tá? Aqui ele calcula realmente os pontos, ele faz uma interpolação de 100 pontos de 0 até o centésimo ponto, que é o meio, mas a gente não vai precisar usar isso. Tem um botão aqui, close, e pronto, cancel, tá? Então o que a gente queria está aqui, bem, a gente não precisa mais disso não. Então lembrando que a gente precisa dessa informação aqui. Então vamos copiar isso aqui. Você pode copiar assim, ou você pode apertar, né, ao mesmo tempo Ctrl Shift C, também é uma possibilidade, tá? Então vamos entrar aqui no nosso arquivo do nanotubo. Então o que a gente precisa alterar aqui para fazer a estrutura de bandas, tá? Então nada disso aqui que a gente já fez, a gente precisa fazer é esse bloco aqui. Na realidade são duas partes. Uma é essa aqui, do Bendline Scale, a gente vai voltar nela daqui a pouco. E aqui no bloco das linhas da estrutura de banda aqui. Então a gente remove esse comentário dando Ctrl V, deleta.
Então, ó, eu vou apagar essas linhas aqui. Você pode apertar o D duas vezes, ele apaga uma linha. DD, DD, né? Vou apagar isso aqui. Ó, eu já tenho uma coisa escrita aqui, a gente pode utilizar. Vamos colocar outra. Não, esse aqui ele colou. Vamos colar, apertando aqui o botão colar. Pronto. Então, basicamente, você tem o G, né, que a gente tinha. E agora tem o Y aqui. A gente remove esse negativo, que é inútil, né? Então, o que é interessante aqui fazer é ver o que tipo de informação que a gente precisa aqui. Então, basicamente, você precisa desse número que ele fala quantas vezes ele vai calcular nesse ponto, né, nesse ponto inicial. No caso, é só uma vez. Quer que calcule um ponto aqui. E aí ele pede quantos pontos mais até o próximo valor. Então eu vou querer mais 100 pontos do ponto gama até esse ponto Y. Só para ele ficar mais arrumadinho aqui, eu vou colocar escrito igual, né? Vou arrumar esses números assim, pronto. Então, ó, o que esse input quer falar para a gente aqui? Eu preciso remover essa linha aqui também. Eu quero que você comece a calcular um ponto nesse ponto gama, que é o 0, e do gama até esse ponto, que é o meio na direção Y, eu quero que você interpole 100 pontos aqui. Você calcule 100 pontos para mim. Basicamente é isso que o bloco está falando. Então a gente vai ter 101 pontos K calculados aqui nessa direção. Tá legal? Tá, mas tem um detalhe. Essa variável nossa aqui, BandLine Scale, ele pede a escala dos pontos K. Aqui está em π sobre A, só que no nosso caso, a gente utilizou, se a gente voltar aqui, né? Deixa eu ver se aqui vai estar escrito aqui na saída do Xcreasing. Às vezes ele aparece escrito, não está escrito. Não está escrito aqui. Basicamente a gente está utilizando a variável, né, desses números aqui, são os números na rede recíproca, tá? São as coordenadas na rede recíproca. Então, o π sobre A é na variáveis reais. Então, não é isso que a gente quer, tá? Então, a outra opção, tá? Tem uma opção que é um texto meio longo aqui. Vamos procurar ele aqui. Então, abrindo o site aqui, a gente entrou, né, no site GitLab do Siesta Project, clica no Siesta, vem no Wiki, documentação, manual, esse manual que serve, só lembrando aqui a palavra-chave é essa, vamos copiar, a gente procura aqui no manual a palavra-chave. Vai demorar um pouquinho, achou. Ó. Então, ele especifica os vetores nos pontos K. Sem querer eu cliquei. Nos pontos K desses bandlines aqui. Então é o seguinte, tem duas opções. Ou π sobre A, que é usando coordenadas cartesianas, ou esse reciprocal lattice vectors, que vai ser em coordenadas da rede recíproca. Eu acho que esse aqui é mais conveniente. É mais simples de escrever. Tá? Não tem que fazer conta nenhuma. Basicamente é substituir esses números aqui. Então, onde tem esse π sobre A aqui, eu vou substituir. Ó, cometi um pequeno erro aqui. Eu vou substituir. Não colou. Vou copiar. Colar. Isso. Substituindo aqui. Vou remover um pouco desse espaço. Tá? Beleza. Então, aqui o que eu estou falando é: calcula para mim, né, usando os vetores da rede recíproca, calcula para mim a estrutura de banda nessa direção com esses parâmetros. Só que tem um detalhe, né? Esse cálculo aqui, ele é igual ao anterior, então ele vai tentar otimizar o sistema e depois calcular a estrutura de banda. Só que nós já chegamos num ponto aqui que o cálculo já está otimizado, então a gente não tem que mexer em mais nada. Então você vai pegar e alterar. Então toda vez que você fizer um cálculo em que você vai obter grandezas do sistema, tá? Que é uma estrutura de bandas, uma densidade de estado, qualquer propriedade em que você já está com o sistema otimizado, você não tem que
permitir com que o sistema se mova de novo. Então você tem que colocar o número de passos aqui igual a 0. Lembra, o Siesta, como diversos outros programas, tá, escritos em Fortran, o Fortran ele é muito problemático com o tipo de variável que você coloca. Então, por exemplo, aqui é uma variável inteira. Tá? Então, o número de passos é um número inteiro. Pode ser 0, 1, 2, 3, 1000, 500, enfim. Só que quando você coloca o número 0, ele tem que ser 0. Ele não pode ser 0, 0. Tá? O Fortran ele não funciona quando você faz isso. E você não pode colocar 0 ponto, porque 0 e 0 ponto são números diferentes computacionalmente. Então, esse tem que tomar muito cuidado quando faz isso, tá? Em diversas partes do input. Então, esse cara aqui é um número inteiro. No manual, se eu não me engano, se eu procurar, né, essa opção aqui no manual, ele deve falar que a variável é inteira. Parece que eles trocaram aqui a flag na versão, tá vendo? De versão para versão tem umas coisinhas que mudam, tá? Então ele vai deixar por questões históricas, ele vai permanecer com isso aqui, mas agora mudou o comando, então depois a gente pode fazer essa alteração. Não vou mudar agora, tá? Agora o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Essa variável é uma variável inteira, então qualquer dúvida que você tiver, consulte o manual, porque ele vai te falar qual que é a unidade. Então esse aqui é um número inteiro, isso aqui é um comprimento, isso aqui é uma pressão, uma força, é uma variável lógica, então é verdadeiro ou falso. Então isso é fundamental você entender isso na hora de colocar aqui, tá bom? Então 0, aqui tem que ser 0. 0. Vamos ver se tem mais alguma coisa para mexer aqui. 0. Beleza. Então, ó, meu cálculo está convergido. Eu posso usar esse kgrid aqui. Então, vamos fazer essa conta aqui agora. Beleza. Então, como é que eu vou rodar essa conta aqui? Siesta, o seu input e a saída vai ser o 8. Então, põe o e-comercial aqui. Vamos acompanhar aqui que esse cálculo vai ser bem rapidinho. Bom, espero eu. Se ele demorar muito, eu vou paralisar o vídeo e volto daqui a pouco. Tá até rápido aqui, né? Vocês podem ignorar essas mensagens de erro aqui, que é do meu sistema aqui por segurança. Mas isso não vai acontecer no computador de vocês, não. O computador não está muito novo. Ó, já fez a otimização, né? Ele só numericamente ajeitou alguma coisa, os números nem alteraram, né? A força está muito baixa, igual a gente já tinha olhado, então o sistema está otimizado. Aqui as outras grandezas dele, ele fala aqui, ó, calculando a estrutura de banda. Se você procurar nos outros arquivos, não tem isso. Então, calculando a estrutura de bandas, né? E finalizou. Tá? Então, job completed. Beleza, concluído. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui, tem um arquivo .bends. Tá? Não vou entrar muito em detalhes, tá? Do qual que funciona esse arquivo .bends. Eu sugiro que você procure no manual. No manual é muito bem explicado como que é esse arquivo. Tá? Então, assim como o nosso script, né, da convergência, eu também fiz um outro script para estrutura de bandas. Então eu vou copiar ele da pasta anterior aqui. E em princípio a gente só tem que executar o Python bend siesta. Vamos ver se ele vai rodar sem problemas. Demora um pouquinho, né? Beleza. Ó, ele rodou ali. Vamos ver se vai funcionar aqui. Vamos ver se o que a gente tem já é suficiente. Tá aí. Então você vê a estrutura de bandas, né, do nanotubo de carbono. Então, ó, basicamente o que a gente faz, a gente pega os níveis de energia todos, desloca o nível de Fermi para 0, tá? Então isso é um fato bem costumeiro na
comunidade de estrutura eletrônica, tá? Tem gente que não faz assim. É possível alterar o script para remover isso, tá? Mas enfim, isso aqui é um exemplo para a gente estudar. Então, o que a gente vê aqui, ó, é que esse nanotubo 55, ó, olha que interessante, a gente tem um X muito legal aqui nessa direção aqui, que esse X tem a ver com o grafeno, né? Tem a ver com o cone de Dirac, né? Esse aqui é um nanotubo condutor. Então, no nível de Fermi, a gente tem, ele se toca num ponto, tá? Na realidade, tem um debate sobre ser condutor ou ser um semicondutor de gap nulo, mas se você deslocar o nível de Fermi para cima ou para baixo, né, você tem um material condutor. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente fala dele ser condutor. Então, bem interessante, né, o nanotubo, né, quando ele tem os índices iguais, né, ele tem esse caráter de ser condutor. Então é bem interessante. Então o 55 ele é um nanotubo condutor, tá? Essa figura aqui, só para aproveitar o vídeo, se você olhar no script que eu criei aqui, você pode fazer algumas alterações. Você pode e deve, dependendo do sistema, tá? Fazer algumas alterações. Você só tem que mexer nessa parte aqui. Então basicamente você indica quantos pontos de alta simetria. No nosso caso são só 2 pontos, que era o ponto gama e o ponto y. Então são 2 pontos de simetria, você coloca aqui 2. Arquivo de saída, né? Se você quiser fazer várias modificações aqui, salvar arquivos diferentes, você vem cá, muda o nome do arquivo. Cuidado que essa variável aqui tem que ser escrita entre essas aspas simples aqui, tá? O eixo Y, né? O eixo X não tem muito o que fazer, mas no eixo Y você pode trocar a faixa de energia que você quer em relação ao nível de Fermi. Você pode também mudar o escrito na lateral. É possível ainda fazer outras modificações no código, mas isso aí para quem sabe Python, altera o código aí, não tem problema. Os pontos, né? Você pode mudar a cor, por exemplo. Aqui eu coloquei pontinhos azuis. Se eu quiser fazer uma linha contínua, uma linha não, vamos fazer um X, por exemplo, né? Um X verde, se eu quiser trocar, né? Então o G é verde e um X é o formato do meu ponto. Então se eu quiser fazer isso, eu rodo de novo o meu script, né? Dou um Enter, beleza, e eu vejo o meu arquivo aí. Agora trocou, ó. Não ficou muito legal, né? Mas só serve para mostrar isso, tá bom? Você consegue editar o gráfico e fazer um gráfico razoável. Tem como fazer outras modificações? Tem, mas aí eu sugiro que você dê uma olhada no script para fazer as alterações que sejam convenientes, tá? E criar outras variáveis, mas esse aqui já é um script básico que dá um resultado bem razoável, né? E aí a gente finaliza essa primeira sessão de vídeos e espero que você tenha entendido, né, a parte básica. Então, resumindo, né, o que a gente fez hoje, basicamente eu expliquei um pouquinho, né, de como encontrar os pontos de simetria usando o XChreasing, como modificar isso no Siesta, né, e a gente fez a estrutura de bandas com o script. Tá legal? Então tá, então até o próximo vídeo aí. Conforme seja necessário, vamos produzindo mais e colocando outros aqui.